Iniciamos, vamos voltar a fazer alguns trabalhos na parte da manhã e já começamos aqui com alguns trechos, então, filosóficos. Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. A mente é o grande assassino do real, que o discípulo mate o assassino, pois enquanto a mente, tagarela, tece suas teias de ilusão, a verdade permanece oculta, como uma joia enterrada sob camadas de terra. O caminho do silêncio não é fácil. Exige que o aspirante abandone os desejos mesquinhos e os apegos que o prendem ao mundo dos sentidos, e se volte para o fogo interior que consome todas as impurezas. Só então a voz do Mestre, que fala sem palavras, pode ser ouvida. Aquele que busca deve atravessar o portal da dúvida e do medo, armado apenas com a coragem de sua própria alma, até que o véu se rasgue e o Eterno se revele em sua majestade. Você pode notar que não está ipsis literis na voz do silêncio. Tem algumas trocas de palavras, mas o sentido é exatamente esse que está sendo colocado ali. Nós continuamos. Quem conquista a si mesmo é maior que aquele que vence 1000 batalhas contra 1000 homens. A vitória sobre o ego é o verdadeiro triunfo, pois o inimigo mais astuto reside dentro de nós. A mente indisciplinada é como um macaco bêbado, pulando de ramo em ramo, intoxicado pelo desejo, pelo ódio, pela ignorância. Mas aquele que a doma com meditação e atenção plena encontra a paz que não depende de condições externas. Não há corrente mais forte que o apego, nem liberdade maior que o desapego. Caminhe com leveza, sem carregar o peso do passado ou a ansiedade do futuro, e o Nirvana se abrirá como uma flor ao amanhecer. Castanheda. Dom Juan me disse: o mundo é um mistério, e o homem comum o reduz a uma rotina. O guerreiro, porém, vive para dissolver essa rotina, para ver o invisível que dança entre as coisas. Ele aprende a parar o diálogo interno, aquele fluxo incessante de pensamentos que nos mantém presos à superfície da vida. Quando o silêncio toma conta, o mundo se transforma. As pedras falam, o vento carrega segredos, e o coração percebe que não há separação entre ele e o infinito. Não se trata de acumular poder, mas de se tornar fluido, como a água que escapa por entre os dedos. O guerreiro não teme a morte, pois sabe que ela é apenas uma passagem, e vive cada dia com a intensidade de quem dança com o eterno. Um conto zen. Um jovem perguntou ao mestre: como alcanço a iluminação? O mestre levou-o até um rio e disse: mergulhe a cabeça na água. O jovem obedeceu, mas o mestre segurou-o sob a superfície até que ele lutasse para respirar. Quando finalmente o soltou, perguntou: o que você mais queria lá embaixo? O jovem respondeu: ar. E o mestre disse: quando você desejar a iluminação como desejou o ar, ela virá. Dias depois, o jovem voltou e perguntou: mas como faço para desejá-la assim? O mestre riu: pare de desejar e simplesmente seja. A iluminação não é algo que se pega, mas algo que se revela quando o eu desaparece. Sente-se, observe o fluxo do rio, deixe seus pensamentos partirem como folhas na correnteza. É interessante que alguns contos zens falam justamente, e até também algumas histórias de Buda, sobre a poeira no riacho, que quando se caminha no riacho, a água fica turva, porque a água se mexeu. E aí, para ela voltar a ficar cristalina e própria para ser bebida, é preciso a paciência de deixar toda aquela poeira se assentar no leito do rio novamente, através da serenidade. Khalil Gibran, o profeta, na verdade uma variação, né? E um homem perguntou: fale-nos da liberdade. E ele respondeu: na porta da cidade e ao pé de vossas lareiras, eu vos vi prostrados, adorando vossa própria liberdade, como escravos que se curvam diante de um tirano e o louvam enquanto ele os mata. Pois a verdadeira liberdade não está nas correntes quebradas do corpo, mas na alma que se eleva acima do desejo e do medo.
Vocês buscam liberdade nas coisas externas, riquezas, poder, prazeres, mas ela reside na quietude do coração que não se curva ao vento da opinião e à tempestade da ambição. Caminhem sozinhos, se for preciso, e descobrirão que o universo inteiro caminha convosco quando o vosso espírito está livre. Ontem eu compartilhei um vídeo do Diógenes, o cão, que era um estoico, e justamente ele se livrou de tudo que pudesse ser um entrave para sua liberdade. E quantas vezes nós não sentimos uma inclinação natural para apenas ser ou parar o mundo, como diz o Dom Juan, né, mestre do Castanheda, mas ao mesmo tempo temos essa compulsão de que temos que estar produzindo, temos que estar fazendo algo, de estarmos sendo observados, né? E como não vamos estar fazendo alguma coisa, produzindo, etc. Isso é uma escravidão autoimposta, né? Porque a gente não se permite simplesmente ser, observar o divino ócio, né? Como dizia Platão. É um preconceito que existe na nossa sociedade, nós mesmos. E é muito difícil de ser extirpado.